Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez, mais uma semana, juntamente com vocês, para estarmos estudando mais um assunto da Escola Bíblica Dominical. Sou o professor Ricardo, como você já conhece, de praxe, me apresentar. Vocês já têm nos conhecido aí, têm assistido as nossas videoaulas, têm nos acompanhado. E então, como você já me conhece, então nós estamos aqui mais uma semana para estarmos estudando juntos. Então, muito obrigado por você estar nos acompanhando. Então, eu queria desde já, fazer os agradecimentos, todos vocês que têm nos assistido, muito obrigado, por você ter nos acompanhado, ter dado like lá, ter curtido, o nosso canal, ter aí divulgado, essas lições que são maravilhosíssimas. Então eu queria já estar agradecendo aí alguns amigos e parceiros aí que nós temos agregado aqui, juntamente aqui nessas redes sociais aí. Então nós temos agregado alguns amigos, trazido aí, para nos ajudar alguns amigos. Então, gostaria de estar agradecendo aí o nosso irmão Jefferson, que tem nos acompanhado lá no seu canal também, que também é um professor, que também, coloca aí os seus vídeos. O nosso irmão ali do Caíbras, muito obrigado, querido. Deus abençoe. A nossa irmã ali, Joanice, que tem postado aí os nossos vídeos no seu canal no YouTube. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Continue aí, porque Deus ele tem muitas coisas para fazer na nossa vida e na tua vida também, te abençoar mais e mais. E os demais aí, os demais irmãos, que tem nos abençoado, que tem nos curtido aí. Então, muito obrigado. Eu também estou acompanhando vocês, o canal de vocês, temos acompanhado juntos aí, então muito obrigado. Mas vamos lá, começar aqui o nosso trabalho aqui, aquilo que nós, estamos aqui, o objetivo de nós estarmos aqui, estarmos estudando os assuntos da Escola Bíblica Dominical, maravilhosíssima, Então, nós estamos estudando as lições, o Deus de toda provisão, que nós já passamos aqui, falando a respeito do Pai da Fé. A lição de hoje nós vamos tratar a respeito, a lição de número 3, vamos tratar a respeito de Abraão, a esperança do Pai da Fé. Então, é importantíssimo conhecermos a história de um patriarca, sendo que é um dos maiores, um dos mais conhecidos, um dos mais respeitados, o patriarca Abraão, conhecido por as 3 maiores religiões influentes aí do mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, essas 3 religiões, elas comungam da mesma fé, da mesma a crença aí que o nosso pai Abraão, ele é o precursor aí da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vocação aí em estar servindo a Deus. Então, olha só, maravilhoso saber isso. Então, olha só, vamos lá no texto áureo para nós darmos aqui sequência aqui no nosso trabalho. O texto áureo nos diz assim, acompanhe conosco aí, na sua revista ou na Bíblia mesmo, abre aí conosco em Hebreus, no capítulo 11, verso de número 8, que vai dizer assim, o nosso texto áureo: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, parecia até uma loucura, você sair de um lugar e ir para um lugar aonde alguém, até então desconhecido ali pelas pessoas que o rodeavam, e manda que ele vai para um lugar aonde que esse Deus o tinha preparado para ele. A verdade prática nos diz assim: a fé que Abraão tinha em Deus
fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. Então é maravilhoso saber isso, que a fé de Abraão é o firme fundamento. É o firme fundamento. Então a fé de Abraão, ela fez com que ele tivesse aí a ousadia de sair, de deixar ali aquilo que estava já estruturado familiarmente, deixar ali e ir para um lugar aonde que verdadeiramente Deus o ia a preparar para ele ali. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, né? Eu vou até estar utilizando também o capítulo 11 e o capítulo 12, porque o capítulo 11 ele dá uma ênfase aí naquilo que nós vamos estar passando aqui, né? Mas o texto base, a leitura bíblica em classe base aqui é Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 10, que nós vamos ler aqui rapidinho para nós dar continuidade aqui. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então essa parte aqui é uma parte importante, deixar bem frisadinho aqui, porque nós vamos estar entendendo algo importantíssimo aqui, dentro desse contexto, né? Porque a lição ela trata de algo aqui, mas você entrando pela lógica do capítulo 11 e o capítulo 12, você vai ver que ela dá uma ênfase diferente. Então nós vamos estar frisando aqui para nós estarmos comentando essa parte aqui importante. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de sua irmã, do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até aos carvalhos de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda em Betel, ou ao ocidente de Ai, ao oriente, e tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul, e havendo fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então interessante também essa parte aqui, que Abraão ele desce para o Egito para peregrinar ali. Só que olha só que coisa maravilhosa, que coisa interessante. A promessa de Deus, antes disso Deus dá uma ordem imperativa, que nós vamos entrar aqui agora, né? Deus ele dá uma ordem imperativa para Abrão. E só que dentro do cumprimento dessa ordem, Deus o faz promessas. Então Deus não dá somente uma ordem a Abrão, Deus também o faz promessas. Então Deus fala: olha, faz isso e faz isso, porque eu tenho isso e isso e isso para te dar. Então olha só, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a promessa de Deus era que ele seria uma grande nação e que ele teria prosperidade, que ele iria ser próspero. Então não havia necessidade de Abraão temer e descer, peregrinar no Egito, porque isso não foi plano de Deus, Abraão descer para o Egito, mas ele desce mesmo assim por causa da fome.
Então olha só, aí você vê, né, aqui nós vamos entrar aqui, né, em alguns erros que Abraão comete na sua caminhada, até porque ele não era perfeito, né? Até porque ele era um ser humano. Então olha só, é importante aqui, nós vamos entrar já aqui na introdução, né? A introdução para nós darmos continuidade, para andarmos rápido, né? Porque o comentário é interessante. Então, para nós não perdermos mais tempo, vamos aqui entrar na introdução. Ó, Deus escolheu e chamou Abraão, quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Frisa bem essa parte, né? Deus chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Só que o interessante, você vai ver, por isso que eu falei a respeito do capítulo 11 e o capítulo 12, porque dentro do capítulo 11 você vai ver que, né, a chamada de Abraão, ela não se dá em Ur dos Caldeus. Então aqui está um pouquinho, tá fora um pouquinho do contexto aqui, falando que a chamada de Abraão, ela se dá em Ur dos Caldeus, sendo que Deus, ele chama Abraão, né? Ele chama Abraão em Harã. Por quê? Porque nós vamos entender, né? Nós vamos entender que quando Terá ele sai ali, né? Quando Terá ele sai ali de Ur dos Caldeus, ele pega os seus filhos e vai diretamente para Terá. Então nós vamos entrar aqui. Então é só para ficar um pouco claro aqui nessa introdução, né? Na introdução aqui, que essa parte aqui ela está um pouquinho equivocada, né? Ela está um pouquinho equivocada falando que a chamada de Abraão se deu em Ur dos Caldeus, mas a chamada de Abraão ela não se dá em Ur dos Caldeus. A chamada de Abraão ela se dá em Harã. Então vamos lá, continuando aqui. Uma família, em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família pagã, porém ele acreditou em Deus de todo o coração, decidiu obedecê-lo, tornando-se o pai de uma importante nação, Israel. Por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas e restauradas. Deus tinha um plano perfeito para a vida de Abraão e para a humanidade. Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia. É preciso fé para obedecer a Deus e cumprir toda a sua vontade. Então o que Abraão ele teve foi fé. Então Abraão ele teve muita fé para obedecer essa ordem imperativa aqui de Deus. Então ele sai, né, obedecendo a ordem e vai para onde Deus tinha o mostrado ali. Então olha só que coisa interessante, a chamada de Abraão e a fé que ele se mostrou ali diante de muitos intempéries da vida. Vamos lá, primeiro aqui, né, o primeiro subtópico aqui, a chamada de Deus, que está em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Então olha só, o subtópico 1 aqui fala assim, um projeto divino. Então nós vamos aqui entender a respeito aqui do projeto que Deus faz na vida desse grande patriarca. Então o projeto de Deus que ele faz ali na vida do patriarca. Aqui a lição ela vai falar a respeito da queda, né? Ele vai começar desde lá da queda de Adão, né? Que os planos de Deus ele não se frustrou. Mesmo quando o homem caiu ali no jardim, mesmo quando o homem vacilou a ordenança de Deus e desobedeceu a ordem, né, os planos de Deus para a humanidade não se frustra. Por quê? Porque Deus ele continua, né? Ele continua ainda com os seus planos para essa humanidade. Porém, Adão ele cai, Adão pecou, mas Deus agora ele planeja, né? Ele arquitetonica ali um novo projeto ali para essa humanidade. No meu ponto de vista, os planos de Deus, ele já está elaborado desde o princípio. Então isso é maravilhoso saber que o nosso Deus, ele tem elaborado seus planos e tem cumprido seus planos, ainda que o ser humano tenha se desviado do plano de Deus, mas Deus ele tem, né, cumprido seus planos. Então olha só, segundo aqui, o desafio de acreditar no projeto divino. Então eu acredito que Abraão aqui ele foi desafiado,
né? Ele foi desafiado a obedecer uma ordenança, sendo que ele foi desafiado a usar a sua fé para essa bênção. É muito mais fácil de você. Então olha só, Abraão ele não conhecia, Abraão ele não tinha noção do que viria, né? Por quê? Porque era plano de Deus. Então Deus estava arquitetando esse plano para poder cumprir aqui na vida de Abraão. Mas aí ele continua, né? Ele continua acreditando. Então a fé ela se torna um firme fundamento quando nós, né, damos ouvido à voz de Deus sem questionar. Porque quando nós queremos depositar a nossa fé naquilo que nós estamos vendo, isso não é fé. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Então a fé é acreditar no impossível. A fé é você acreditar naquilo que está sendo, né, que está impossível, ou que é impossível para nós. Então isso é fé. Então Abraão ele creu aqui naquilo que ele não viu. Então Abraão ele creu naquilo que ele não viu. Terceiro, né, do subtópico aqui, um projeto para abençoar as nações. Então, vamos dizer assim que o projeto que Deus tinha feito na vida de Abraão não foi um projeto simplesmente para ele. Então não foi um projeto simplesmente para ele. O projeto de Deus para Abraão era um projeto que ele aglobaria, né? Ele aglomeraria toda a terra. Então todos nós fomos abençoados através das bênçãos de Abraão. Então nós somos abençoados através das bênçãos de Abraão. Então vamos lá, o segundo subtópico aqui, segundo tópico aqui, a provisão de Deus. Então nós vamos aqui entrar aqui no segundo tópico aqui, vai falar a respeito da provisão de Deus. Ó, Abraão sai da sua terra. Está em Gênesis 12, verso 4, do 4 a 8. Abraão saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, e foi para Harã. Então, olha só, para nós conseguirmos compreender, voltando um pouquinho aqui, e nós já entra nesse assunto. Olha só, está lá em Hebreus, no capítulo 11, verso do 8 ao 19. Então, isso aqui que eu vou estar consubstanciando aqui, e você vai encontrar lá em Hebreus, capítulo 11, verso 8 a 19. Abraão se destaca na galeria dos heróis da fé, como o pai da fé. Então você vai encontrar, falando a respeito ali, né, da fé de Abraão, ali no livro de Hebreus. Então é importante que você dê uma lida, dê uma analisada ali no livro de Hebreus, que ele vai falar a respeito, né, da fé de Abraão. Primeiro, Abraão obedece à voz de Deus e sai da terra de Harã. Então essa foi a primeira ordem que Deus dá: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Então Deus ele faz alguns imperativos aqui. Segundo, Abraão recebe a promessa de ser pai quando ainda sua esposa Sara não podia dar à luz. Então olha só, a segunda, acreditar no impossível, acreditar naquilo que verdadeiramente ele tinha certeza que aquilo não podia acontecer. Por quê? Porque dar à luz a uma mulher, dar à luz sendo que ela não pode engravidar, é quase que impossível, né? É quase que impossível, mas para Deus nada é impossível. Terceiro, Abraão, após ter tido em seus braços o filho da promessa, obedece à vontade de Deus em levar Isaque para o sacrifício. Então olha só como a fé de Abraão foi tão maravilhosa. Ele esperou a promessa, né? Esperou por 9 meses essa promessa, e após, né, alguns anos, provavelmente com 15, 16 anos, Deus pede, né, que nós vamos entrar na lição que vem, né, a respeito disso, mas só para dar uma ênfase a mais aqui, Deus pede essa promessa. Então olha só como agora você devolver a sua promessa, né, que Deus cumpre na sua vida, você devolver agora para Deus. Dando continuidade, né, no nosso ensino, no nosso estudo aqui, olha só que coisa interessante. Nós vamos tratar aqui a respeito de algo importante,
né, para nós conseguirmos compreender. Por quê? Porque dentro da lição, né, há alguns pontos culminantes, né, que tira aqui um pouco a questão do contexto, né? E para nós conseguirmos compreender, eu fiz aqui um estudo básico aqui dentro do capítulo Gênesis capítulo 11 e o capítulo 12, e nós vamos compreender que a respeito da chamada, né? A respeito da chamada de Abraão. Por quê? Porque na lição, né? Na lição aqui na introdução ele vai falar assim, ó: Deus escolhe e chama Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família pagã, porém ele acreditou em Deus de todo o coração, decidiu obedecê-lo, tornando-se o pai de uma importante nação. Então olha só, a chamada de Deus na vida de Abraão, né? E a gente já entra na conclusões finais, mas a chamada de Deus na vida de Abraão, ela não se dá em Ur dos Caldeus. Por quê? Porque olha só que coisa interessante, né? Terá, quando ele teve os 3 filhos, ele morava em Ur dos Caldeus, né? Ele morava ali, né, naquela grande cidade, naquela importante cidade ali, né, em Ur dos Caldeus, que era a Caldeia ali, né? Ele fazia parte ali da Mesopotâmia, tá? Então olha só, Terá ele tinha 70 anos quando gerou seus 3 filhos, Abraão, Naor e Harã, né, que era o filho mais novo. Só que Harã, né, ele morre ali em Ur dos Caldeus, né? Segundo, Terá, ele tinha vivido todos os dias da sua vida 205 anos. E ele morreu, né? Segundo o texto fala, no finalzinho ali do capítulo 11, ele vai falar que Terá, ele morre ali em Harã. Então olha só, ele tinha 70 anos quando gerou os 3 filhos e morre com 205 anos em Harã. Terceiro, Terá tinha vivido após o nascimento de seus filhos, dos seus 3 filhos, 135 anos. Então, fazendo uma conta rápida, aí você vai ver que ele tinha, né, 135 anos após o nascimento dos seus filhos, esse tempo que ele foi vivendo aí, antes de ele, vamos dizer, seu período aí, dele partir aí. Ele viveu ainda depois dos filhos 135 anos. Terceiro, quarto, Abraão saiu de Harã quando ele ainda tinha uma idade de 75 anos. Então olha só, no capítulo 11 você vai ver, de Gênesis, você vai ver que Terá, ele pega os seus filhos, né? Ele pegou Abraão, que era o filho mais velho, ele pega Abraão, só que o filho do meio, que era Naor, né, que ele levava o sobrenome, que ele levava o nome do seu avô, né, que o avô de Naor, o nome dele também era Naor, né, que era o pai aqui de Terá, né? Esse não quis, ou ele não saiu de Ur dos Caldeus. Então, e Harã, ele também não saiu. Por quê? Porque ele automaticamente, você vai ver ali que o texto fala que ele faleceu ali em Ur dos Caldeus, né? Então olha só, aí Terá, ele sai ali de Ur dos Caldeus juntamente com Abraão, né, com o seu sobrinho Ló, né, que era filho de Harã, e com a sua nora, que era esposa, com Sarai, que era esposa de Abraão. E eles vão ali para um lugar, né, que aí nós vamos aqui compreender, né, que eles vão ali para a Mesopotâmia, né, que significa no grego, que você vai ver que no grego ali significa terra entre rios, que ali tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Então aí você vai vendo ali que ele desce ali para a banda do rio Eufrates ali e habita ali. E você vai prestar atenção lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos vai confirmar essa questão aqui. Atos capítulo 7, verso 2 fala que a chamada,
né, a chamada de Abraão, ela se deu na Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia era onde eles fizeram residência ali, aonde o pai de Abraão fixa a residência, que era em Harã ali. E olha só que coisa interessante, olha que curiosidade importante, né? Essa Harã, né, essa residência onde eles fixaram ali, ela foi batizada com o nome, né, com o nome do filho mais novo de Terá. Por ali, na onde eles se fixaram, ele foi dado, né, ele foi dado o nome do filho mais novo ali de Terá, né, que era Harã. Então olha só que coisa interessante, né, ele batiza ali esse lugar com o nome do seu filho mais novo. Então eu acredito que uma forma uma forma de Terá ele homenagear o seu filho, ele dá ali o nome para aquele lugar ou para aquela localidade aonde eles estavam, né, com o nome do seu filho. Vamos aqui, continuando aqui. Abraão, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. E aí você vai ver, né, entrando aqui para você compreender, com base nisso podemos entender que seu pai, ele sobrevive ainda ali naquele lugar por mais 60 anos. Então você fazendo uma conta lógica rápida aí, você vai tirar aí esse tempo, né, dos 135 anos, mas tirando ali dos 205, você vai ver que sobra os 60 anos que ele sobrevive ali, né, esse restinho ali em Harã. Então olha só, quando Abraão sai, né? Quando Abraão sai, que aqui no texto, a gente voltando aqui, você vai ver que Deus fala com ele assim, ó, dessa forma. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então olha só, primeiro Deus falou: sai da tua terra, né, que da onde ele estava habitando, que a terra onde eles estavam era Harã. Da tua parentela, por quê? Porque ele estava morando da casa do seu pai e juntamente com o seu sobrinho, né? Então ele estava morando ali entre família. E aí a terceira, ele fala assim: e da casa do teu pai. Por quê? Porque Abraão, ele morava justamente na casa do seu pai. Entendeu? Aí ele fala, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então a chamada de Deus, ela se dá aqui em Harã e não em Ur dos Caldeus. Então, na lição ela fala, na lição que você vai compreender aqui, vai falar que a chamada de Abraão, ela se dá em Ur dos Caldeus, mas na verdade há um equívoco aqui, né? A chamada se dá em Harã, né? E para nós terminarmos, vamos aqui, né? Vamos aqui para a nossa conclusão, né? Porque eu acredito que ficou claro, né? Acredito que ficou claro entender a respeito da chamada. Por quê? Porque é importante nós sabermos isso, até porque nós estamos aqui para aprender. Então nada melhor do que nós analisarmos os textos e os contextos para podermos passar o melhor para você que está nos assistindo. Então você merece, né, que nós passamos aquilo que está dentro da palavra de Deus, não aquilo que nós pensadores pensamos. Então olha só, a conclusão diz assim, ó: Abraão era um homem de fé, ele trocou a glória passageira desse mundo para ter um relacionamento pessoal com Deus. Sua fé não impediu de enfrentar provações e crises. Então você vai ver que mesmo Abraão, ele sendo considerado o pai da fé, ter entrado ali na galeria dos heróis da fé, você vai ver isso ali em Hebreus no capítulo 11, que Abraão, ele é um dos que entrou ali para a galeria dos heróis da fé. Mesmo ele tendo toda essa fé, mesmo ele sendo exemplo de fé para as três religiões, as três maiores religiões do mundo, mesmo assim, Abraão, ele não deixou de passar por momentos difíceis. E Abraão, ele também teve alguns momentos de equívocos também. Por quê? Porque ele era um ser humano, né? Então você vai ver que ele não esperou, né? Não esperou a promessa se cumprir,
né, a promessa se cumprir da prosperidade, desce para o Egito. Essa foi uma delas. Ele desceu para o Egito, e ali você vai ver que aconteceu ali a mentira, né, que Abraão ele mentiu ali para o rei, sendo que o texto fala que a sua esposa, que era Sarai, ela era mulher dele, mas também era irmã. Só que ele não olhou pelo lado de ela ser a sua esposa, né? Ele utilizou um subterfúgio e falou: olha, fala que você é apenas minha irmã, né? Então olha só, e não fala que você é minha esposa para que eles não me matem. Então esse não foi o primeiro, mas o primeiro erro foi de ele ter obedecido à voz de Deus, o imperativo de Deus em parte. Ele não saiu sozinho, ele levou ali o seu sobrinho, sendo que você vai ver mais para frente ali também Abraão tendo que entrar numa peleja contra os reis de Sodoma e Gomorra por causa de uma desobediência que ele mesmo cometeu. Então isso é maravilhoso saber. Então Abraão, o pai da fé, também comete equívocos e também erra. Então desde já, né, eu quero agradecer que você continue meditando aí nas nossas aulas, nos ajude. Clique no like, né? Clique também no joinha para baixo ou joinha para cima, tanto faz. Mas nos ajude. Critique, fale mal, fale bem, fale o que você quiser. Você está convidado também a se inscrever no nosso canal. Então, desde já, eu quero agradecer e convidar vocês para estar assistindo também, né, a Escola Dominical para Todos, mas agora para adolescentes. Então, nós também estamos com o canal, né, no mesmo canal aqui, nós também temos as aulas para os adolescentes. Então, fique conosco. Logo após dessa aula, você vai estar assistindo também as nossas aulas aí para adolescente com a professora Valdilene. Então, desde já, né, eu quero agradecer. Vamos estar orando aí pela sua vida, né, para Deus possa te abençoar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Continue conosco, nos dando graça. Nós te agradecemos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Dê o like, joia?